Boa tarde. Nesse módulo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade jurídica por violações à lei ambiental. Anteriormente, vocês viram, né, que a legislação ambiental ela traz as normas, né, para a realização de atividades, para a realização de intervenções. Então, quando, a despeito dessa legislação, você faz uma atividade em desacordo com a legislação, você fica sujeito a ser responsabilizado juridicamente por essa infração. E essa responsabilização, ela se dá na esfera penal, administrativa e civil. Essa responsabilização, ela ocorre ao mesmo tempo, né, concomitantemente e de forma independente. Eu quero dizer, via de regra, se você, por exemplo, pagar uma multa administrativa, isso não afasta a penalização na esfera, a sanção penal, e também não afasta a obrigação de reparar, que seria a esfera civil, correto? E aí a responsabilidade administrativa, né, a primeira que vamos tratar, ela está citada, é o decreto 47.383 de 2018, que é um decreto que ele tipifica as infrações, ele fala quais condutas são erradas, e ela traz as penalidades. E essas penalidades que a pessoa fica sujeita são advertência, multa, apreensão, destruição do produto, suspensão da venda e fabricação, embargo ou suspensão das obras e atividades, também demolição e também penalidades aí restritivas de direito. Então, na esfera administrativa, você pode ficar sujeito a qualquer uma dessas penalidades conforme o código que você infringir, correto? A responsabilidade civil diz respeito à obrigação de reparar o dano. Então, mas aí você me pergunta, todos os danos são passíveis de reparar? Não, nem todos. Tem alguns que sim, é possível reparar. Por exemplo, supressão de vegetação. Se você suprimiu indevidamente uma vegetação em APP, a princípio, você pode reparar. Você vai fazer uma recuperação de áreas degradadas ou uma restauração, e aí você vai fazer a reparação daquele dano. Mas vocês concordam comigo que nem todo dano é possível de reparar. Às vezes é muito sério, muito grave e é irreversível. Então, nessas condições, a gente pode fazer, né, pode ser determinada a compensação ou a indenização em pecúnia. Uma outra observação que a gente pode fazer a respeito da responsabilidade civil é que no direito ambiental a responsabilidade civil é objetiva. Isso quer dizer que a obrigação de reparar, ela independe do dolo e culpa, e também ela independe da licitude da atividade, né? Vamos dizer, até acontecer aquela tragédia da Samarco, as atividades estavam todas legais, estava tudo certo, tudo certinho. Então ela tinha uma autorização para funcionar. Mas aí aconteceu aquele desastre. Então, só porque ela tinha autorização para funcionar, só porque a atividade era lícita, ela deixaria de ser responsabilizada, ter que reparar aquele dano? Não, isso não acontece porque a responsabilidade civil é objetiva, independe de dolo, culpa e da licitude da atividade. Então, ele tem sim a obrigação de reparar, né? Tanto a pessoa física, a pessoa jurídica, né? Quem tiver envolvido aí nessa atividade. Uma outra coisa também a respeito dessa obrigação de reparar, que ela se prende ao titular do direito real. É mais ou menos assim. Se eu comprei um terreno que a APP já estava desmatada, já não tinha vegetação, quem vai ter que reparar aquilo ali? Sou eu, porque eu sou o titular do direito, eu sou a dona daquele imóvel. Não importa se foi eu que dei causa àquele desmate, eu que suprimi aquela vegetação. Mas eu sou a dona do imóvel, a obrigação, quem tem que reparar aquilo ali sou eu.
Da mesma forma, se eu não fizer e os meus filhos herdarem aquele terreno, né, na sucessão, o meu filho fica com a obrigação. É assim que funciona, entendeu? A obrigação de reparar, ela se prende ao titulado de direito real. E por último, quando a gente fala de responsabilidade penal, eu estou falando especificamente da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. E quais são as sanções previstas nessa lei? Estão previstas as penas restritivas de liberdade, que são a detenção e a reclusão. Qual que é a diferença de detenção e reclusão? A diferença é a detenção é quando fala de crimes de crimes ambientais de menor gravidade, e a reclusão quando são crimes de maior gravidade. E também estão previstas penas privativas de direito, que seria a prestação de serviços comunitários, interdição temporária de direito, suspensão da atividade, prestação pecuniária e o recolhimento domiciliar. São essas as sanções previstas na esfera penal. E quem está sujeito a isso? Quem fez alguma infração. Quem fez alguma infração, quem atentou contra o meio ambiente, que é um direito difuso coletivo, a pessoa ela fica sujeita a todas aquelas sanções nas 3 esferas. E aí, como que se eu verificar que o meu vizinho, que alguém está cometendo alguma infração ambiental, como que eu faço essa denúncia? Hoje a gente pode citar pelo menos 2 canais. Um seria o site da SEMAD, existe um formulário de denúncia. Você pode fazer essa denúncia por lá, inclusive anônima. E no 155 Ligue Minas, não é 151, é 155. Então você pode ligar lá, faz a denúncia, eles te dão um protocolo e posteriormente, se você quiser ligar lá e saber do andamento, é só falar o número do protocolo que eles vão te falar dos andamentos que teve no caso. Então, sobre responsabilidade jurídica, é isso que eu tinha para falar.